dia, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos lá para mais uma aula de português. Então, povo livre de Abreu Lima, abre teu livro na página 61 e vamos falar sobre sequência numéricas. Lembra que na última aula a gente ainda deu um pouquinho sobre estratégias de cálculo, mas hoje na página 61 a gente vai falar um pouquinho sobre sequência numérica. Como é que se dá essa sequência numérica? Cada um tem uma forma, então aqui já vai umas dicas. Olha só, vamos lá? Então deixa eu me organizar aqui, você se organizar aí para a gente fazer as atividades. Então, complete cada sequência numérica de acordo com a regra indicada. Aí na letra A, ele diz assim, sempre adicione 5. Então ele botou o primeiro, foi o número 1, aí 1 mais 5 dá 6. Aí o outro quadrado botou 6. Aí 6, aí você vai adicionar mais 5, né? Que é a continha de mais. 6 mais 5 dá 11, ele botou 11. 11 mais 5 dá 16. 16 mais 5 dá 21. Aí 21 mais 5 dá 26. Aí você bota e aí você vai completando. Na letra B, ele sempre subtrai 2, ou seja, tira 2. Então, ele colocou 100 menos, é só tirar. 100 menos 2 dá 98. 98 menos 2, 96. 96 menos 2, 94. 94 menos 2, 92. E 92 menos 2, muito bem, 90. E aí continua. Na letra C, ele pede para adicionar 11. Não vai confundir com a letra A, que ele pediu para somar mais 5. Aqui é para adicionar, ou seja, somar mais 11. Então, 33 mais 4, aí ele colocou 44. 44, ou perdão, 33 mais 11, 44. Muito bem, muito número a gente confunde. 44 mais 11, né? Aí 55. 55 mais 11, 66. 66 mais 11, 77. 77 mais 11, aí você vai, 88. E continua. Depois a letra dele pede para subtrair 10, ou seja, vou tirar 10. Então, de 1.100, ai, tem, mas é número grande, não tem problema. Só é lembrar, 1.130, tiro 10. 1.120. 1.120, tiro 10. 1.110. 1.110. 1.110, tiro 10. Aí vai ficar quanto? 1.100. 1.100, tiro 10. Aí você continua, vai lá. Eu não vou responder tudo, hein, gente? Então, no segundo, ainda da página 61, aí tem Juliana escreveu uma sequência numérica que começava com o número 20. A gente vê aí que tem o número 20, não é isso? E aí eu continuo, vamos ver como é que ela começou aqui com o número 20, não foi isso? Aí o que que diz aqui? O que Juliana fez? Para obter o próximo número, ela adicionou 10, ou seja, ela colocou mais 10. Então, ou seja, 20 mais 10 dá 30, mas não tem 30 aqui, tem 26, mas vamos terminar. Aí ela disse, ela adicionou 10, mas subtraiu 4, ou seja, 20 mais 10, 30, mas depois ela tirou 4. Poxa, aqui eu vou fazer duas contas, pois é. Aí ficou 26. Seguindo essa regra, aí ela continuou. 26 mais 10, tirando 4, deu 32. 32 mais 10, tirando 4, deu 38. Aí você continua, já tô, né? Aqui a gente já, eu creio que um de vocês está respondido já. Aí você vai fazer a mesma coisa no de baixo, tá? Clarice escreveu a sequência numérica abaixo, também começando do número 20. Para obter o próximo número, ela sempre adicionou 6. No de baixo, ela sempre adicionou 6. 20 mais 6, 26. 26 mais 6, aí você continua, tá? 38, e aí continua. Na letra A do segundo, ele diz o quê? Porque, apesar de terem seguido regras diferentes, Juliana e Clarice obteve sequências numéricas iguais. Então, qual foi a resposta, né? Os cálculos foram diferentes, mas as respostas foram a mesma. Dá a resposta aí. O que você achou? E na letra B, é a sua vez. Crie uma regra diferente e forme sequências numéricas iguais. Não pode fazer o mesmo número. Pode, mas bota regras diferentes, gente. Digamos, nem vou dar ideia, senão vocês vão copiar. Digamos, começo de 20, adiciono 2 e tiro 1. Mas não vai fazer assim não, porque assim é muito fácil, tá? Então eu quero ver aí vocês fazendo para dar o resultado no final igual, ok? Aí depois vocês vão fazer a página 62 e a página 63 também, que eu quero ver, tá bom? Aí na página 62 ele diz assim, ó.
Considere os 3 números abaixo representam os 3 primeiros termos de uma sequência numérica. Então, tá aqui na página 62, tá? Dá uma olhadinha aí. Tem aí uma pistinha de corrida bem legal. Então, considere os 3 números abaixo que representam os 3 primeiros termos de uma sequência, que é 1, 3 e 6. Aí, ou seja, como é essa sequência? A gente vai criar uma regra de forma para que essa sequência numérica escreva os próximos 3 termos da sequência. A gente está sempre vendo que está aumentando de 3 em 3. Então, a regra eu posso botar 1 vezes 3, 3. Aí vai lá. Pode ser a continha de 3, né? A tabuada de 3. Então 1 vezes 3. Aí depois, 3 mais 3. Aí pode fazer essa sequência. Depois, aí vai lá. 3 mais 3 deu 6. Aí depois eu vou fazer mais que do 6. Não, bora fazer 1 vezes 1 mais, 1 vezes 1 mais. Aí depois, 6 vezes 3 dá quanto? Muito bem, 18. 18 mais 3, aí vai lá. Certo? Eu quero aí. Primeiro 1 vezes, depois 1 mais, tá certo? 1 vezes 3, depois 3 mais 6. De novo, 6 vezes 3, depois 18 mais 3. E aí continua. Aí depois você vai criar uma regra de formação para a sequência numérica e escreva os próximos 3 termos da sequência. Aí, como eu expliquei, depois você vai escrever, colocar nos quadradinhos os restantes dos números e escrever qual foi a regra, tá certo? Que foi uma regra de que o número é formado pelo triplo do número anterior, não é isso? E o número seguinte é a adição de 3 unidades do anterior. Vai lá e tenta aí fazer. Aí depois no de baixo, na letra B do terceiro, tem compare suas sequências numéricas com a dos colegas. E escreva e converse com as diferentes sequências de regras que foram criadas, né? A gente vai ver aqui com vocês postando as atividades. Aí tem no quarto, Thaís e Eduardo foram andar de kart, e o kart de Thaís, ela completava uma volta na pista em 2 minutos. E o de Eduardo, ele completava uma volta na pista em 3 minutos. Eduardo demorou um pouco mais. Esses karts compartilham no início da pista, juntos, mantiveram sempre os mesmos tempos de volta. Então tá aí, complete os quadros com os instantes que os karts de Thaís e Eduardo passaram pelo início da pista. Então, Thaís começou do 0 e Eduardo começou do 0. Aí depois foi do 2 e do 3. Depois, a sequência de cima foi pulando de 2 em 2. E a de baixo foi pulando de quanto, gente? De 3 em 3. Uma continha aí você vai colocando aí, certo? Aí depois, na letra B tem, depois de quantos minutos após a partida dos karts, Thaís e Eduardo passaram juntos pelo início da pista. Para isso, vocês têm que completar os quadradinhos. Um é de 2 em 2 a sequência, outro é de 3 em 3. Vai ter uma hora que os dois vão ficar iguais. Os dois vão ficar o mesmo número, tá? Então, foi quanto tempo que os dois passaram pela mesma sequência? Responde aí pra mim. Eles passaram juntos novamente no início da pista, não foi? E era 0-0. Aos 25 minutos, explique como você pensou em responder essa questão. Então, explica aí pra mim, que eu quero ver direitinho. No quinto, a professora Kátia, ela pediu aos alunos que escrevessem uma sequência numérica de acordo com as dicas abaixo. Então, vamos ver a dica da professora Kátia, tá certo? Na página 63, para a gente dar uma paradinha aí. Aí a professora Kátia disse assim, o primeiro número da sequência é 568, a gente já tem 568. Na sequência numérica, há 7 números, olha só. Então, eu vou fazer 568, eu já sei que tem mais 7 números. Adicione 12 ao primeiro número para obter o segundo número. Então, ela disse, 568 mais 12. Aí eu vou ter o número lá. Essa regra é repetida para encontrar os demais números da sequência. Então, a regra é simples, né, gente? Vai ser 568 mais 12, aí o resultado que deu mais 12 até achar o 7º número. Bem simples, né?
A minha sequência é, aí ela vai dizer direitinho e você tem que responder igual, né? Aí aqui já tá mostrando, né? Era de 68 e ele foi até 604, porque foi de 12 em 12. Fiz a sequência, aí ela disse, né, Joana? Fiz a sequência seguinte. E Sofia também. A minha sequência é a seguinte, tá vendo? Então vamos lá ver. Uma bolinha pousou nas flores de alguns vasos. Vamos ver aí no sexto. Pousou no 0, no 3, no 6, no 9 e no 12. Aí imagine que essa abelha ela continuará pousando no vaso a cada 3 vasos que ela percorrer, né? Então, na letra A, sabendo que os vasos são de números com sequências crescentes, qual será o número próximo que irá pousar no próximo vaso, depois do vaso 12? Então, se pulou 0, aí pulou 1, 12, parou no 3, aí depois 4, 5, 6, aí 7, 8, 9, 10, 11, 12, qual vai ser o próximo? Só vou pular mais 3, super simples, né, gente? Na letra B, em qual desses 3 vasos a abelha pousará? No de número 36, 37 ou 38. Aí eu tenho que continuar a sequência para poder saber. E responde aí para mim na linha, tá? Na letra C, outra abelha percorreu esses mesmos vasos. Ela pousou em um vaso a cada 4 que ela percorre. O primeiro vaso em que ela pousou foi o número 0. Qual é o número do 10º vaso em que ela pousará? Então, ó, ela percorreu os mesmos vasos. Ela pousou em um vaso a cada 4. Ela percorre primeiro. Então, a sequência já é diferente. Então, descobre aí como é realizada a sequência, que também tá super simples. E vai e vê que a sequência é um pouco diferente, mas já para fazer do mesmo jeito, tá bom? Então, a gente vai ficando nossa aula por aqui. Deu para entender direitinho, trabalhando sequência de modo diferente. Teve sequência, juntou 2 operações, teve sequência com adição e com multiplicação. Então, teve sequência para vocês criarem, então, para a gente aprender diversos tipos de sequência. Então, a gente fica por aqui. Vamos realizar a atividade na página 61, 62 e 63, tá? Vamos deixar para a próxima aula compreender problemas para a gente não confundir, certo? Beijinho para vocês, espero que tenham gostado da aula. Vamos responder e postar as atividades, certo? Beijinho para vocês, fiquem com Deus.